Olá! Você está aqui neste canal, no YouTube, e a minha pergunta é o seguinte: como podemos sentir coisas boas quando estamos sentindo algo ruim? Como posso perceber algo bom na minha vida quando tudo me parece que nada funciona, que nada tá bom? Como podemos resolver isso? Autoconsciência compassiva, você já ouviu falar? Então permaneça nesse vídeo, já curte, comente, compartilhe, se inscreva para você saber disso e sair daqui com um exercício para que você use na sua vida. Sim, esse tema está sendo dito por causa da nossa saúde mental, um tema em que a gente falou bastante em Janeiro Branco, né? Um tema que aqui na Estalo a gente prioriza, a gente comenta, a gente conhece, a gente estuda, queremos promover dentro das empresas, das organizações, das lideranças, dos RHs, porque sim, precisamos cada vez mais estarmos conscientes da importância da nossa saúde mental e mais do que isso, saber o que fazer para que tenhamos saúde mental, né? Não só saber aquilo que não nos faz bem, mas como que eu promovo, como eu potencializo aquilo que me faz bem, certo? Então, o que é a autoconsciência compassiva? Leslie Becker Phelps, uma psicóloga muito importante, ela é colunista, ela escreve artigos para o Psychology Today, uma página muito importante dentro da psicologia positiva, do comportamento humano, de gestão de pessoas. E lá ela escreveu exatamente sobre esse conceito de autoconsciência compassiva. Por quê? Porque ela discorreu de que as emoções positivas elas são um paradoxo, né? Como que a gente vai sentir emoção positiva quando a gente está sentindo uma emoção negativa, certo? Mas a gente também sabe que para a gente inibir ou estancar essa emoção negativa, a gente deve sentir uma emoção positiva, né? Elas ajudam a gente a minimizar as emoções negativas. Então esse é o paradoxo das emoções positivas para que a gente sinta mais bem-estar. Bom, e aí entra a autoconsciência compassiva. Como que a gente pode ser mais autoconsciente? Como que a gente pode identificar o que as emoções negativas querem nos dizer? Então, qual é o princípio da autoconsciência compassiva? É a gente, primeiro, identificar o que a gente está sentindo, né? A gente identificar por que, por exemplo, uma irritação que eu tenho constante, na verdade é uma frustração sobre uma dada situação em que eu estou vivendo na minha vida, né? Como que a gente nomeia de forma correta essa emoção? Então, eu identificar primeiro essa emoção negativa, para que eu possa identificar o que tem de valor por trás dessa emoção que eu estou muitas vezes negligenciando, ou que eu não estou atendendo, ou que aquela situação que eu me coloquei, né, que eu estou posta, não está sendo coerente com aquilo que eu vivo, com aquilo que eu acredito. Então, o princípio é esse: identificar o que aquela emoção negativa está me dizendo, o que eu estou negligenciando. Segundo, o que a gente pode fazer para que a gente se torne autoconsciente? Eu tenho aqui minha colinha para falar para você certinho, né? Quando a gente se torna autoconsciente, por exemplo, eu tô irritado ou estou frustrado, identifiquei que aquela emoção negativa, na verdade, fala de uma frustração, que eu não estou atendendo um valor, e aí isso me mostra como uma irritação, tá? A gente não pode começar a se julgar, né? A se autocriticar, a gente não pode descambar e ir para esse lado, né? Então, ser consciente das minhas emoções não significa que a gente não é bom, que a gente não é suficiente, que a gente não é capaz, de que, viu, me coloquei nessa situação que não é legal, viu, é minha culpa, né? Então, a gente tem que cuidar, esse autoflagelo que a gente fala, né? Essa autoconsciência, ela não pode ser com julgamento, ela tem que ser livre de julgamento. Porque daí sim a gente vai estar nos respeitando e aí a gente vai promover essa mudança, aí a gente vai virar o jogo dessa emoção negativa, certo? Então não esqueçam isso nessa etapa da autoconsciência. A terceira etapa entra então a questão da compaixão mesmo, né? A autoconsciência compassiva, ela é justamente buscar entender a nós mesmos de uma forma mais amorosa,
de uma forma menos intransigente, né? De uma forma onde a gente possa nos acolhermos, né? A gente acolhe o que a gente está sentindo, né? A gente não julga, a gente acolhe. Por isso que é compaixão, né? Inclusive tem um livro incrível sobre autocompaixão que a gente sempre deixa como uma indicação de leitura muito importante para vocês. Eu vou deixar aqui na legenda aqui do vídeo, na descrição do vídeo, para que vocês tenham acesso a essa leitura também, que é incrível, para a gente aprender a sermos mais amorosos com nós mesmos, né? Porque que muitas vezes a gente tem paciência, a gente tem cuidado com o outro e a gente não faz com a gente mesmo. Então, a autoconsciência compassiva é isso: ter consciência daquilo que a gente está sentindo, nomear ela corretamente, entender qual o valor por trás tá daquela emoção e acolher, né? Ter compaixão, ser amoroso com esse sentimento. Ou seja, não é negar, não é botar embaixo do tapete, não é dizer que viu, eu nem deveria estar sentindo isso, não é isso. É a gente ter compaixão, é a gente acolher, certo? Inclusive tem uma frase aqui da Becker Phelps, da doutora Leslie, que ela fala assim: esse tipo de autoconhecimento ajuda a criar um senso de bem-estar que vai ajudar a promover mudanças pessoais. Então olha como é importante a gente se permitir se conhecer, né? Ter espaços que ela chama, inclusive que eu adorei esse nome, né? Ela fala sobre a técnica de dar espaço para respirar. Então no momento em que a gente está sentindo algo que não é legal, deem espaço para respirar, para identificar, para nomear. Quando a gente já faz essa pausa, já é um funcionamento muito mais saudável, né? Da gente se respeitar, né? De ter essa compaixão. Então, deem espaço para respirar, isso é bem importante. Então, como é que a gente faz o exercício, né? Aqui eu dei um conhecimento sobre essa autoconsciência compassiva. Como que a gente faz esse exercício? Então, no momento que a gente estiver dominado por um sentimento que não é legal, como raiva, ansiedade, irritação, qualquer emoção negativa que tu queira nomear aí, identifica exatamente o que está acontecendo. É como se tu estivesse se afastando daquele momento, né? Então, de tu poder descrever de modo bem racional, bem prático. Agora eu estou brigando, bufando, discutindo, me culpando, etc, etc, etc. Então, tu poder racionalmente dizer o que tá acontecendo ali, o que tu tá sentindo, certo? Segundo passo é tu se distanciar e como se tu tivesse se olhando, se enxergando. É como se tu pudesse perguntar para alguém: quando eu estou assim, o que tu enxerga de mim? Isso é bem importante, tá? É como se a gente se afastasse de nós mesmos e nos enxergássemos como se fôssemos outra pessoa. Então, o que o meu gesto, a minha fisionomia, o meu tom de voz, o meu rosto, né? A minha postura está sendo apresentada quando eu estou brigando, discutindo, aborrecido, bufando? O que está acontecendo ali, né? Quando eu me afasto e olho como eu me transformo, como que está me causando mal, epa, não é assim que eu quero mostrar aquilo que é importante para mim, né? Então a gente poder se afastar e identificar as pessoas que estão me olhando, elas estão me enxergando como? O que eu tô querendo mostrar dessa forma, né? Tem uma pergunta bem importante, né? Perguntar para si mesmo, né? O que realmente está acontecendo aqui? O que eu tô tentando buscar ou obter no momento em que eu estou me comportando dessa maneira, né? Aí que a gente tá sendo autoconsciente, porque no momento que eu enxergo que eu não tô passando o valor que eu desejo, aí que eu enxergo de que não é assim que eu vou obter um resultado diferente daquilo que eu tô obtendo, a gente começa a mudar de verdade, né? Eu sei que não deve ser um exercício fácil falando assim, né? E realmente não é. Ele precisa de persistência. Façam 1, 2, 3 vezes, né? Se permitam experimentar essa técnica para que vocês consigam ter uma atitude mais compassiva, né? Treinando o nosso cérebro para que a gente possa ter essa compaixão na consciência das nossas emoções quando elas não estão bem, tá? Então essa autoaceitação, autoconhecimento, né? Isso tudo leva um tempo.
Então, a gente precisa treinar, a gente precisa se permitir. E esse é meu convite e esse é o exercício para que tu possa promover mais saúde mental, mais bem-estar na tua vida, que é um desejo realmente nosso aqui na Estalo e por isso que a gente grava vídeos como esse. Se você fez o exercício, ou se você vai fazer, ou compartilhou com alguém que você acha que é importante saber disso, me conta aqui, né? Me fala se foi legal e a gente segue junto, certo? Beijo!